Salve, salve! Salve, Edvar, querido. Lígia, tudo bem? Que prazer, tudo bem com você? Igualmente. Esse projeto lindo, né? Pois é, Lígia, eu queria primeiro agradecer a Lígia Jacques, a nossa grande cantora, professora de canto, um artista aí muito importante da cena cultural mineira e brasileira, que nos dá a honra hoje de estar com a gente aqui nesse projeto que visa resgatar a memória do EPC, né? Os EPCs, os Encontros Populares de Cultura, né? Que marcaram a época em Minas, são uma referência para muitos artistas, para muitos fazedores de cultura no estado. Início da década, meados da década de 80, início da década de 90. Depois cada um tomou seu rumo, mas ficou ali uma semente plantada nas mentes das pessoas, né? Com certeza. Então, eu agradeço demais, né? Assim, uma honra para mim, né? Ter sido lembrada nesse momento. E, né? Uma coisa tão rica que envolve tanta gente, tanta, né? Um universo mesmo, né? Assim, esse palco maravilhoso, né? E esse projeto é muito lindo, assim, né? São os parabéns, né? Pela iniciativa aí, muito importante essa memória, né? Não, bacana. A gente tem feito aí essa série de entrevistas, a gente está entrevistando artistas, pessoas de movimento cultural geral, a cultura popular, pessoal da artesãos, pessoal de movimento ambientalista, porque o EPC ele acabou sendo um ponto de encontro, né, de pessoas do estado inteiro que, de uma forma ou de outra, tinham uma ligação com a cultura, tanto da arte, né, e da cultura no sentido mais amplo, né? Isso é importantíssimo, né? A gente selecionou algumas pessoas que passaram por essas experiências, que tiveram participação importante entre artistas e outros, e Lígia é uma pessoa que eu conheci no EPC também, tive o prazer de conhecê-la durante o EPC, né? E é um artista que, além de cantar lá nos eventos, e encantava a todos com a sua simpatia e também com as suas ideias, né? Ela e o Rogério Leonel. Meu parceiro, maridão, né? De muitos anos. Né? Lígia, fala, até antes de chegar no Rogério, né? Eu queria saber, em EPC, como nós temos feito com as outras entrevistas, a gente tem começado. É muito importante que você se apresente para as pessoas que estão nos assistindo, né? De quem é a Lígia, de onde ela vem, onde nasceu, como é que foi a sua trajetória profissional, de formação profissional, cultural, assim, antes de chegar no EPC e como é que você chega nesse momento? Você podia dar uma visão para a gente aí da sua trajetória? Isso. Olha só, meu nome é Lígia, o nome é artístico, né? Lígia Jacques, né? Cantora, e eu sou. Meu nome, né, era Lígia Pires e Albuquerque Jacques, solteira, depois virei Lígia Jacques Leonel, depois que eu casei com o Rogério, mas o nome é Lígia Jacques, né? Nasci em Belo Horizonte, sou belo-horizontina e sempre morei aqui, né? Mas é interessante, assim, porque eu acho que a minha, desde criança, assim, eu fui muito estimulada, né? Assim, muito brindada mesmo, né? Com uma família que sempre gostou muito de música, né? Sempre privilegiou muito essa questão da música, né? Então, eu me lembro assim, que o meu pai tinha uma voz belíssima, ele Jacques, era uma voz muito bonita. Ele era funcionário público, trabalhou 30 anos no IBGE, aposentou pelo IBGE, né? Mas adorava cantar e
Ele até gostava de falar que ele já cantou em opereta do Colégio Arnaldo. Que legal. As operetas, coisa amadora, né? Mas tocava um pouco de violão, tocava um pouco vários instrumentos, né? Violão, acordeon. Outro dia alguém falou piano e outro dia alguém falou de alguma outra coisa também, que eu não me lembro. Olha. Então, sempre o papai cantando. Acho que foi a primeira formação assim, musical, né? Assim, os compositores, né? Daquela época dele, né? Conheci com ele muita coisa de Noel, Ari, essa turma toda, né? Assim, essas nossas raízes, né? Musicais. E aí vieram os meus irmãos, o irmão mais velho também, desde cedo, tocou violão, aprendeu praticamente sozinho, né? Meu pai comprou para ele o método do canhoto, né? Legal. Método de violão. E ele aprendeu sozinho os acordes e tudo, depois quando virou papai, eu disse, como é que eu faço agora para tocar? Bacana. Tocava, sabe? E na minha época, eu me lembro desde muito cedo, assim, acho que você também deve ter passado por isso. Era muito comum as famílias se reunirem para tocar, cantar. Acho que a gente, assim, ficava horas, juntava os amigos, a família toda, e a gente ficava ali tocando, cantando, né? Eu nasci na década de 60, 1960, né? Então, assim, eu peguei também aquele período dos festivais, né? Da Tropicália, Bossa Nova um pouquinho também. Meus irmãos ouviam de tudo, assim, né, em casa. Então, eu acabei ouvindo também. Eu me lembro de eu, com 6 anos, cantando Chico Buarque. Eu pedi para o meu irmão para tocar Noite nos Mascarados. Super cedinho, eu sempre gostei de cantar. Minha mãe até queria que eu cantasse em coral infantil, mas eu acho que era meio tímida, não quis. Mas aí acabou que a vida foi me mandando para o outro lado. Eu queria fazer letras, na época de estudo mesmo, né? Eu nem tinha pensado em fazer músicas. Eu entrei para o Coral Júlio Pardini, quando estava preparando para o vestibular, aí adorei cantar em coral e tal, mas cantei lá uns 3 meses só, mas foi importante, assim, para desenvolvimento do ouvido harmônico, começar a perceber, né, como é que é cantar em grupo, e a coisa do coletivo também, né, já começou a despertar aí. Bacana. E aí, de repente, bom, aí na época do vestibular, 18 anos, me deu vontade de fazer, eu queria fazer letras, mas aí me tiraram de cabeça. Letras é muito difícil, isso aqui, a vida, né? Profissional, muito difícil. Aí acabei fazendo biblioteconomia, na época não era ciência da computação, né? Da comunicação, era biblioteconomia. Ainda era biblioteconomia, na década de 80, né? Com 3 anos. E eu não consegui, eu assim, acabei terminando o curso, né? Eu terminei o curso. Mas nesse tempo aí, né, eu fiz os 6 meses de básico da Fafiche, que era ainda aqui na Rua Carangola, aqui em Belo Horizonte. Santo Antônio, gente, né? E foi de uma riqueza, eram 6 meses só. E o básico a gente tinha várias matérias, né? Sociologia, política, assim, comunicação, eram várias matérias. E aí que eu conheci muita gente, muitos músicos. O básico era uma coisa muito rica, assim, né? Então, eu me lembro da Titane, que ela também fazia, acho que ela estava mais ou menos estudando, começou nessa época na faculdade. A Loslena também estudava nessa época, eu comecei a ter contato com esse pessoal do Bucurário. Eu lembro do Grupo Galpão também, ainda não era formado, mas o Eduardo Moreira, ele foi da mesma... O Eduardo Moreira foi da mesma época que eu, ele era de outra turma. Mas a gente chegou até a participar de um espetáculo amador, chamava-se... América, meu amor, estava ainda estava se falando muito sobre o imperialismo americano, né? Na nossa cultura e final, ai que linda edição. No final né? Assim, a gente está pegando um pouquinho da ditadura militar. E o espetáculo ele falava sobre essa questão do imperialismo, né? Na América Latina. E eu lembro que o Eduardo Moreira ele participou dessa peça e eu cantava na peça e estava muito também assim, a gente estava ouvindo muita música latino-americana de novo, né? Estava assim ressurgindo todas aquelas coisas de Violeta Parra, Victor Hara, né? E foi um espetáculo muito interessante, era poético, bonito assim. Quem escreveu era José Maria Braga, ele era meu colega do curso de jornalismo.
Depois eu soube que ele faleceu, era uma pessoa incrível, assim, não tive mais contato. E aí minha cabeça começou... Daí conheci também, né, assim, conheci a Fundação Artística também, que foi uma coisa importantíssima na minha vida, foi a minha escola, né? Eu entrei para lá em 79, 80, através da Arimateia, José de Arimateia, um amigo que cantava, gente, você tem que ir para a Fundação. Essa época eu já conhecia a Loz, acho que eu já conhecia. E a gente formou um quarteto para cantar em casamento e tal, e com uma formação, assim, várias pessoas passaram por ele, né? Mas aí você já estava Aí entrei para a Fundação, né? Tá. E eu estudei na Fundação Artística 7 anos. Fiz canto com Eládio, né? Técnica vocal e canto com Eládio Pérez Gonzalez, meu grande mestre, uma pessoa que eu devo muito, assim, de tudo que eu sei, né? A Vânia Lovalho também foi professora. Fiquei 7 anos lá. Aí, que beleza, olha só. A Berenice... Você queria falar alguma coisa? Não, bom, esses são os seus mestres, né? Pelo que você falou. Né? Nossa, eu tenho um carinho, até hoje a gente tem uma relação assim. O Eládio, infelizmente, faleceu na época da pandemia. Com Covid, né? Na Covid. Na Covid, ele morreu de Covid, com 90 e acho que foi 92 anos. Não, acho que ele estava até mais. Era uma pessoa super saudável, fazia pilates todo dia, incrível, assim, uruguaio, né? Veio morar no muito cedo e tal. E era uma pessoa, assim, de uma perspicácia, de uma... ele era muito engraçado, muito divertido e sabia muito, assim, né, da técnica. E a Berenice, nossa, mãe, eu não sei nem o que falar dela, porque é uma dama, uma pessoa que eu respeito demais e tenho um carinho imenso. Até hoje a gente, quando se encontra, se abraça muito. Ela me deu muita força, porque a Fundação ela sempre recebeu muita gente, assim, bolsistas. Na época não tinha assim, muita grana, ela perdoou vários meses meus sem pagar. Eu lembro direitinho, né? Assim, eu estava devendo, falei, não precisa não. Depois fui trabalhar lá 4 anos depois que eu formei em biblioteconomia, ela foi descobrir que eu era bibliotecária. Olha! Me chamou para trabalhar na biblioteca da Fundação. Mas aí, um ano depois, ela falou, não, essa coisa de cantar mesmo. Mas nisso aí eu já estava assim, a música ela já foi me pegando, a biblioteconomia mesmo, respeito muito, acho importantíssimo, né? A ciência a ciência da informação. Muito importante. Mas assim, não, realmente assim, eu fiz alguns estágios, mas acabei largando, né? Terminei o curso, mas a música foi mais forte. Aí veio o Curário, né? Através da Fundação também, né? Assim, conheci muita gente. E o Curário foi em 84, por aí, que eu conheci. O que foi uma coisa muito forte também. A gente montou um espetáculo. Quando eu entrei, né, eu participei de um espetáculo menor que foi no Festival de Viçosa, de Teatro de Viçosa, a gente já se apresentou ainda com essa temática, né? Mas depois a gente montou o espetáculo Marrancatu, em Tupi, quer dizer alguma coisa boa. E o subtítulo era Tupã, Iauê, Aracatu, Omerê, PM. Deus vos dê também tempos felizes. Então, e aí a gente tinha o quarteto, né, do Curari, eu, a Titane, Loslena e a Luzia Márcia, né, que cantava, mas ela é bióloga e tal, e depois eu não sei, parece que ela parou de cantar e tudo. E a gente ficou uns 3 anos com esse espetáculo. A gente viajou muito e era uma coisa muito interessante, porque é um espetáculo multimeios. Né? Foi um dos primeiros de musical que você tinha. Eu assisti em Januário esse espetáculo. Em Januário. Pois gente. Em Januário, acho que eu não pude ir. Eu estava fazendo uma outra coisa em Januário que eu não fui. Mas a gente foi em Tambacuri, a gente foi em Brasília 2 vezes, Campinas. Não, a gente rodava muito, assim, né? E no Palácio das Artes, a gente chegou a apresentar também no Grande Teatro. A gente estreou na Sala Sisquiati. E eu lembro dessa sala lotada, né? Uma Sisquiati lotada, foi um negócio assim, foi maravilhoso, uma energia. E tinha textos, tinha bonecos da companhia Patati Patatá,
uns bonecos enormes, né? Era muito bonito o espetáculo, assim também. Era muito bonito. Marcelo Galeria. Tinha uma exibição de viajar, também, de vídeo, né? Exibição de vídeo, me parece, né? Também tinha. Era multimídia, era um espetáculo multimídia numa época multimídia, que não era comum, né? Não era comum. E que abordava a questão indígena, né? Nessa época o Zé Neto e a Vanessa já tinham uma experiência muito grande com os índios, com os indígenas. A gente chegou até, inclusive, alguns deles viajarem os Pataxós, né? E viajarem com a gente em alguns espetáculos, muito legal, assim, eles acompanharam. Lígia, você... Eu até pedi a aluna para colocar aí, porque eu tentei procurar alguma coisa de Curari, e infelizmente a gente não consegue achar muita coisa, né? Assim, porque naquela época você não tinha internet e tal, né? Mas eu queria falar, só para ilustrar, né? Você tem algumas coisas interessantes. Primeiro, assim, a Titânio gravou esse disco um tempo depois, né? Acho que em 90. Aí o Curari já tinha acabado, né? Mas vocês participaram desse disco, né? Você, a Loslena, a Luzia, né? A gente participou, sim. E tem uma música muito interessante, eu estava comentando com você antes, que é essa Brasil Século V, isso. Toré, né? Brasil Século V, do Lô Borges, né? E Toré Neto, né? O Brasil... na verdade, o Brasil Século V é uma parceria do Zé Neto com o Lô Borges. Com o Lô Borges. E o Toré do Zé Neto. E a gente cantava essa música no espetáculo, no Maracatu, e tinha uma dança, a gente dançava o Toré no final. O Toré é muito interessante também, que é todo composto com nomes de etnias, né? Exatamente. Muito lindo, muito bonito. É muito atual, né? Que essa temática da questão indígena, né? Então, naquela época a gente estava na efervescência ali da questão da Constituinte, né? E era muito importante isso, né? Agora, o curioso também é que eu não poderia deixar de fazer o registro que hoje, no dia que nós estamos gravando com você, nós amanhecemos, né, com a triste notícia, né? O Zé Neto já nos deixou há um tempo, né? Isso, Zé Neto há muitos anos. Nesse dia 3 de novembro de 2025, a gente amanheceu com a notícia da morte do Lô Borges, né? Aos 73 anos, muito precocemente, né? E é uma perda muito grande, né? Enorme, gigante. Ele era o cara do Clube da Esquina, mas fazia coisa que extrapolava um pouco essa parceria com o Zé Neto também, que a gente aproveita para poder fazer uma homenagem aos dois, né? Com certeza. É só esse parêntese aí que eu acho que não poderíamos deixar. Com certeza. Não podíamos deixar de falar, foi muito bem observado, né? E assim, eu me lembro até da Loslena falando que o Zélio chegou assim, a participar de reuniões, né, do Clube da Esquina, e ele não apareceu muito, mas assim, eles são de Santa Teresa também, né? Então, esse movimento de Santa Teresa também é muito forte, né? Exatamente. Um movimento cultural muito forte. E assim, voltando à questão do Curari, né? Que eu conheci também, mais ou menos na mesma época, o Grupo Mambembe, né? O Grupo Mambembe que fez histórias aí. Quando eu conheci, a Titânio já tinha saído, porque era mais ou menos na mesma época do Curari, e são meus amigos até hoje. Foi quando eu conheci o Rogério também, né? Aliás, o Rogério eu conheci antes, o Rogério eu conheci em 80, logo depois que eu entrei para a faculdade. E a gente já começou uma parceria desde a década de 80, né? Mas o Rogério também participou do Grupo Mambembe um tempo, e ele tinha uma temática muito parecida com o do Curari, né? Eles fizeram um espetáculo muito interessante de Chica Chico, sobre Chica a música Chico, brasileira, desde Chiquinha Gonzaga até Chico Buarque. E o Revolta da Chibata, que foi um espetáculo também assim, fantástico, né? Assim, tem esse teor histórico, político e tal, sobre, né, as nossas mazelas, né? E muito interessante, assim. E o Grupo Mambembe é uma referência muito forte também, né? Assim, até hoje a gente tem essa amizade, né? O Toninho Camargo, o Ricardo Farias, né? A Lina Amaral, e Murilo Albernaz, tanta gente, né? Bacana. É uma turma muito... Uma turma muito boa. Então, assim, isso tudo faz parte, né, da formação da gente, é uma coisa muito forte, assim. E assim, aí... Outra coisa também que foi muito, muito forte também para mim, assim, que começou mesmo a me
me colocar nesse caminho, né, mais de perto, assim, a festa do Rosário de Oliveira. Eu devo muito a Titânia, né? Agradeço muito a ela, assim, de ter aberto essa janela aí, que é uma coisa tão linda, assim, aquela festa é uma das festas das manifestações mais fortes, assim, que de Minas, né? Mais tradicionais, tudo. Então, assim, eu lembro que fiquei tão impactada, assim, que eu fui, a primeira, em 87, aí, tem até as imagens, né? Esse disco, Os Negros do Rosário, ele foi, quando eu fui e conheci a festa, estava gravando esse disco. Então, aí, nossa, foi uma coisa inesquecível. A gente ficou todo mundo na casa da Titânia, devia ter umas 40 pessoas na casa da Titânia. Aí foi que eu conheci o Bilardo, o Veloso, o Izinho, estava o Conrado Silva, né, da TACAP, que era um selo, a TACAP que estava gravando, o Brandão, né, que estava fazendo todos os textos e também participou da produção. Então, assim, era uma coisa impressionante. Assim, a Ifigênia, não lembro se vocês lembram da Fifi. A Fifi. Ifigênia lá de Bom Despacho. Fiquei, Isso, muito amigo da Fifi, que infelizmente faleceu também. De Bom Despacho, ela também tinha um trabalho bonito, assim, com criança. Era muito bacana. E aí conheci essa riqueza, essa loucura, e assim, uma coisa que mexia muito comigo, essa coisa do som, dos tambores. Eu lembro que a gente saía, né, acompanhando a gravação, e eles, né, entrevistando também as pessoas, eles entrevistando. A gente ia nos quartéis, a Titânia levava a gente, né, assim, acompanhava ela nos quartéis, de onde saiu, né, os grupos, os mangados. A gente conversou muito com muitos capitães, então um negócio uma coisa tão fantástica que eu acabei indo 8 anos seguidos, porque eu abusei da família. 8 anos, só que bacana, que bacana. Fiquei sem 8 anos seguidos, assim. Agora, Lígia, naquele momento ali, você falou que você conheceu o Rogério Leonel. Isso, em 80. 80, né? Então, vocês já estavam ali naquele processo, e o Rogério sempre te acompanhava, né? Ele é um violonista, ele é um músico de grande... A gente começou uma parceria em 80 mesmo, 80, a gente começou a tocar juntos, fizemos o primeiro show, Palavra, no projeto Fim de Tarde, né? Que era o Zaymar, que era o coordenador do projeto. Era o Zaymar. E assim, nossa, foi... E com isso a gente foi... E através dele também, a gente formou... Tem uma história que do quarteto do Curari, a gente formou um outro quarteto para cantar música popular, um quarteto vocal feminino. Na época chamava Prisma. Então, assim, a Titânia participou, a Loslena... no início era eu, Titânia, Loslena e a Luzia. Era o mesmo quarteto. Só que cantando música popular. Depois a Titânia saiu, entrou a Lurdinha... oh, meu Deus, esqueci o nome dela. O sobrenome. Nossa, minha memória está uma coisa horrível. Mas entraram outras pessoas, até assim que a formação foi mudando, né? E entrou a Valéria Val e a Ivane Marinho e a Vanessa Haigut, que foi a última formação. E os arranjos do Rogério Leonel. A gente ficou 13 anos com esse quarteto vocal, feminino, né? O Rogério está aí na foto comigo, né? Essa foto está bonito o primeiro foto, disco. A gente estava mais novinho aí, né? Muito bacana. Foi em 2001 a gente lançou esse primeiro disco, né? O Choro Barroco. O Choro Barroco foi 2001 já, né? Que é o seu disco, né? 2001, meu primeiro CD. O quarteto lá com o pessoal, com a Valéria, com o pessoal, como é que era o nome? O quarteto vocal, o último nome é o quarteto vocal Tom Sobre Tom. O Tom Sobre Tom. A gente ficou uns 13 anos, depois 13 anos juntas, fizemos shows no Chico Nunes com uma banda enorme, vários outros, né, teatros e tudo. Depois a gente parou um tempo, e aí voltamos quando o Rogério lançou. O Rogério tem uma publicação chama-se Harmonia das Vozes. É um livro com 20 arranjos vocais, porque tem mais de 100 arranjos vocais escritos. Ele, além de violonista, diretor musical, ele fez a direção musical do meu disco, né? Ele que escreveu todos os arranjos do grupo, e a gente ir para um outro grupo também, esse outro grupo amador, que eu regi durante 20 anos de Rogério também, o Vamos para Fora.
Ele fez todos os arranjos. Então, é uma paixão minha, a coisa do quarteto vocal é uma outra coisa, assim, experiência da minha vida, que é de cantar em grupo, né? De cantar junto, que é uma coisa rica demais. E a harmonia da música popular, né? É uma harmonia muito rica. Então, assim, a gente ficou bastante tempo, depois da pandemia a gente parou e ainda não conseguimos retornar, mas assim, eu tenho esperança da gente voltar para esse trabalho. Mas com essa coisa da música na sua casa, seu pai era um multi-instrumentista, pelo que você me falou. Ele tocava um pouquinho, assim, né? Mas você casou com um músico. Vocês tiveram filhos, vocês têm filhos, os filhos estão seguindo a carreira, como é que é? Não, nós não tivemos filhos. Eu acho que os dois, assim, achavam. Acho que a gente não teve muita coragem, porque vida de música, assim, os dois músicos, né? É muito difícil. Até assim, eu louvo quem né, assim, os casais de músico têm filhos e tudo, porque é uma vida que não tem, assim, né? Assim, ela é muito incerta, né? Financeiramente, uma hora a gente está legal, outra hora tá, né? Assim, é uma. E os horários também, então a gente não teve filhos, não. Mas, assim, tenho, né, assim, alguns sobrinhos que às vezes mostram essa tendência para a música, mas é mais, sim, para curtir mesmo. E tem um irmão que toca profissionalmente também, Ronaldo Jaques. Ah, legal, que bom. É um irmão muito querido, e ele assumiu, assim, depois já de um tempão também, assim, ele teve coragem de assumir a música. Mas Leja, mas aí, nós certamente se tivesse filho, estava na música, porque não tem como, né? Está no DNA. A gente nunca pode dizer, né? Porque eles criam filho para o mundo e eles são eles, né? Mas para te falar, a gente já talvez até adiantou o carro diante dos bois um pouquinho, que você já falou de algumas coisas pós-EPC. Eu queria que a gente falasse um pouco. Então, assim, agora, que memória você tem? O que você estava fazendo na época do EPC? O EPC foi em 85. O que você estava fazendo na época? Que memória você tem do primeiro contato que você teve no encontro? Acho que você participou daquele no Palácio das Artes, o primeiro encontro foi no Palácio das Artes, que tinha gente do estado inteiro. Foi o primeiro, gente. Eu tava... Eu acho que foi o primeiro, que você falou Palácio das Artes, foi lá que estava todo mundo, né? Qual a memória que você tem do EPC em si, da sua participação? Olha que engraçado. A minha memória anda meio assim, né? Ela é muito fragmentada, assim. Em 84, 85, eu com certeza estava com o Curari, a gente estava apresentando uma Maracatu, né? Certo. A gente está começando também o Quarteto Vocal Prisma e estudando a fundação, né? Eu tinha acabado de formar em biblioteconomia, porque eu entrei em 79, eram 3 anos de curso, né? E aí eu fui seguindo mesmo a música, né? Mas, assim, eu me lembro das memórias do EPC. É engraçado, quando aparecem os cartazes, eu me lembro de todos os cartazes. Lembro de todos eles. Jornais, tem um jornalzinho, até tem uma foto do Brandão. Eu me lembro desse jornal, eu tenho ele, deve estar em algum lugar aqui. Esse cartaz, eu lembro demais. O projeto Trem da História, eu lembro que eu acompanhei, né? Que eu acompanhei o Trem da História. Inclusive, assim, o lançamento do disco do Zé Coco, do Riachão, a produção do disco do Zé Coco. Eu tive no lançamento. Você teve no lançamento, eu lembro. Eu que fiz essa produção. Fiz a produção do disco e do livro, aí teve a Titânia e o Guilardo ajudaram, mas dentro a gente fez pelo selo Trem da História, né? Pelo Trem da História. E depois eu produzi o livro Artesão de Sons, né? Então foi o Voo das Garças do Zé Coco. Eu lembro de você estava lá. Nós temos nas artes, no Palácio das Artes. E o que eu lembro, assim, a memória mais forte, assim, que ficou na parte de baixo lá do Palácio das Artes, no andar de baixo, de perto da Sala Alberto Mauro. A gente reunido lá, eu acho que tinham descido os grupos de Congado e reunido lá embaixo, era isso mesmo? Foi, exatamente. Né? Eu lembro, isso ficou ali, né? Foi no primeiro, então. Isso ficou muito forte. Olha como eu confundi as coisas, porque eu achei que esse já era 87, porque eu me lembro combinando de ir na semana seguinte para o 87 já foi o segundo, que aí foi você pode... Foi o segundo, então. Também, o segundo. Também. Que passou o cartaz. Foi isso mesmo. Então eu fui também, né, em 87. E ali, assim, porque mistura demais mesmo as lembranças, né?
Mas eu lembro do projeto Trem da História. Eu me lembro de eu participando de algumas reuniões. Eu acho que na última reunião, que eu acho que depois dela não teve outro EPC, eu não me lembro se foi essa reunião, mas assim, com os coordenadores mesmo de cada região, né? Cada região, Teve um no Mineirinho, né? Teve um no Mineirinho, teve vários encontros, Mas eu lembro assim, dessa reunião num lugar menor. O que te impactou o encontro? O que você achou que naquele... O que você acha que o encontro naquele momento, o que você considera que te impactou? Que até então você tinha contato, você já conhecia Titânio, conhecia a turma lá, muita gente, os artistas, mas ali você tinha um movimento que você tinha gente do estado inteiro. Isso que me impressionou, isso é a coisa que mais me impressionou mesmo, assim, porque a gente, Minas é um estado imenso, né? E a gente, assim, eu confesso que eu não tinha muito pouco contato, assim, com algumas cidades do interior, eu tive contato, mas era uma coisa muito restrita, né? E aí, assim, esse caldo cultural, cada região tem uma, né, assim, uma cultura muito própria, né? O Vale do Mucuri, o Vale de São Francisco, o sul de Minas, o norte de Minas, e o BPC, de certa forma, e também, né, o Brandão e toda a Titânia, as pessoas assim, me abriram também para esse olhar para outras, né, outras regiões, né? Região norte de Minas, ou mesmo o sul de Minas, que aqui em Belo Horizonte a gente tem muito pouco contato, né, com o sul de Minas. Mais São Paulo, igual mais São Paulo, Campinas. Juiz de Fora é mais Rio, né? Juiz de Fora também é mais Rio, né? E Juiz de Fora, assim, é mais Rio. A gente não tinha muito contato com a cultura popular dessas cidades. Exatamente. O termo cultura popular a gente pode usar aqui, né? Não, porque na verdade, assim, na época teve uma grande discussão da cultura popular, o popular e a cultura, mas de qualquer forma, o que importa é que você tinha ali tanto o pessoal do folclore, da cultura popular ali, dos congados e tal, mas a gente discutia outras questões também, que muito profundas. Não é isso? Com certeza, a questão do meio ambiente já era nessa época, né? Assim, já era uma coisa que era muito a questão indígena, né? Dos povos originários, né? Muito forte também. Lígia, naquela época a gente estava na Constituinte começando, né? E uma coisa que aconteceu que eu nem sabia, não tinha essa noção, alguém falou isso em umas entrevistas, que boa parte do capítulo de direito indígena da Constituinte começou a ser rascunhado dentro do EPC. Olha, né? Que maravilha. Não, e muita coisa eu fiquei sabendo da entrevista do Izinho. Então, mesmo participando de lá, muita coisa que nossa, aliás, achei encantadora a entrevista do Izinho. E é engraçado que eu conheço o Izinho, né, há anos, né? Poxa, a gente foi para a Capelinha juntos, né, assim, participamos lá da Semana de Capelinha, né? Dando oficinas e festival mesmo, né? Então, a TV Semana Mineira em Goiás, eu participei com o Rogério. Você estava lá? Estava lá, eu fui também. Que a gente conheceu o Marcos, o Saulo, o Rubinho. Rubinho também é outra história, porque eu participei também do disco do Rubinho. Brinquedos, Brincadeira, vários discos dele de vinil, na bemol, fazendo vocal. Antes ainda de estar inserido assim, né, nesse movimento maior, né? O Rubinho foi uma das primeiras pessoas também que eu tive contato. Outro que eu participei também, outro disco, lembrando, assim, né? Não, fica à vontade, achei importante. Foi o do Sesc, produção do Luiz Tropper, que é outro querido amigo, eu sou amiga até hoje, né? A gente tem uma relação de amizade até hoje, né? Ele deu uma entrevista para a gente, você já viu? Tem uma entrevista dele. Eu quero ver, eu tô assim, eu quero ver todas, porque eu tô assim, encantada, tô achando muito bacana. E o Luiz é um querido amigo até hoje, a gente é muito amigo, dessa turma também do Toninho Camargos, né? Urso Brasil, dessa turma, e eu lembro que ele fez um trabalho maravilhoso no Sesc, e eu participei desse disco também, cantando vocal, né? Que eu não estou me lembrando o nome do disco. Eu até me lembro que eu tinha um ganzá, que eu ganhei um ganzá de um gadeiro lá de Oliveira, e ele me pediu emprestado o ganzá para ficar na capa da foto. Na foto da capa, né? Na capa da foto é hoje. Então, assim, são, né, lembranças. Então, assim, acho que isso tudo
são coisas mesmo assim, né, que me abriram, assim, que o EPC abriu, né, que todos esses movimentos que estavam incluídos, né, no EPC, né, Chuvale, Trem da História, Festival de Verão de Capelinha, Festival de... Nossa, é muita coisa que a gente... Então, assim, e como você falou, né, não é só a questão artística, né, mas tudo que... Essa questão ética também, né, ligada assim, à cultura, né, da preservação, né, dos povos, da cultura dos povos originários, a cultura de modo geral. E tem uma coisa que eu acho muito legal na definição do título, né, Encontro Popular de Cultura, que eu acho que é uma coisa muito maior, né? Exatamente. Encontro de cultura popular. Eu pensei, o encontro do povo que faz cultura, do povo que faz cultura, em torno da cultura, né? Exatamente. Que faz, que consome a cultura como um todo, né? Cultura geral, né? E eu tive muita sorte, sabe? Eu acho que tem coisas que parece que está mesmo assim, que está no caminho da gente, assim, no destino, né? E aí a gente... Bacana. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Tanta gente, tanta riqueza, assim, e de coisas diferentes, de lugares diferentes, né? Eu também tive a oportunidade de conhecer aqui também, de ficar amiga do Toninho Horta, eu participei eu e o Rogério, né? A gente participou do livrão da música brasileira, do projeto do Toninho, que infelizmente não foi ainda publicado. Espero que venha a ser publicado. Tomara, né? Um trabalho com mais de 600 músicas da música brasileira, desde o hino nacional até os dias atuais, passando por todos os gêneros. Eu lembro que a gente mostrou músicas do Décio para ele, que o Toninho não conhecia. Não me lembro qual que trouxe alguma música. Então, assim, é uma coisa que não tem fim, né? É esse caldo cultural, né? Mas tem uma coisa que... esse disco aí, Lígia? Terra dos Cantadores, exatamente. Esse ganzazinho roxo que está aí era meu. Você ficou para você, então, né? Não, que é o presente que eu ganhei lá de Oliveira, dos congadeiros lá de Oliveira. Mas o que eu acho... Mas essas oportunidades, né, Lígia, que me parece que vocês artistas, por exemplo, que já tinham você já tinha uma carreira, mas aquele encontro, você acha que de uma certa forma abriu novos horizontes para você? Não tenho nem a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida, assim. Né? Depois disso eu fui para a Lagoa do Nado, da oficina, fiz shows, né? Eu fui para Pocinhos do Rio Verde, lá para a comunidade lá do Brandão, né? Da Rosa do Centro. Assim, isso tudo é ramificação, com certeza, do EPC, que é o encontro, né, de todos esses movimentos, né, do Estado. Assim. É uma coisa enorme, assim, que abre. Eu lembro, né, assim, conheci tanta gente bacana, né? Frei Chico, contato mesmo, é ter o contato mesmo. E que perduraram, né? O EPC passou, mas essas pessoas continuaram, né? Pirapora mesmo, também outra coisa que eu participei de muitos eventos lá, e, né, assim, muito bacana. E tem uma coisa, assim, no EPC, nesse encontro, que eu sinto também na Lagoa do Nado, no festival, que eu acho que o Izinho, eu me lembro do Izinho brincando, assim, a gente tem que namorar também, né, Titânia? Exatamente. Eu lembro dele falando isso, mas hoje, ouvindo a entrevista dele, né, hoje, uns dias atrás, isso me tocou tanto, porque, assim, realmente, eu acho que é uma coisa que é um diferencial desse nosso encontro. Primeiro, a palavra encontro, eu acho que ela é muito forte, assim. Eu acho que a gente está precisando de encontros, de se encontrar mesmo. Assim, de olho no olho, de abraçar, sabe, de pegar, E a amorosidade, né? Eu acho que a Titânia chegou a colocar isso também na entrevista, né? É uma coisa feita com muito, muito carinho, com afeto, com amor, né? Assim, eu me lembro até de uma fala da Titânia que me tocou muito, que ela falou que a vida política, a luta política diária é tão dura, né? Exatamente. E eu acho que é aí que está a força da arte, da cultura, da música, do encontro, é exatamente essa afetividade. E eu lembrei de um livro do Léo Buscaglia, que eu li uma vez, caiu na minha mão, uma amiga minha, chamava-se Paixão, Enamoramento e Amor.
E eu não sei se você já leu esse livro. Não, mas ele aborda a questão do enamoramento, que é uma energia, antes ainda do amor, né? É aquela coisa que as pessoas estão começando a se encontrar, né? Uhum. E essa energia é a mesma, ele fala que a energia que faz duas pessoas se enamorarem é a mesma energia que move dos movimentos políticos, que transforma, né? Que promove transformações. Então, assim, é uma energia muito poderosa, né? Muito poderosa. E a arte, eu acho que tem que ter birra também, acho que a Titânia falou disso. Tem que ter. Birra, não. Tem que ter também. Né? Na hora tem que ter também. Tem muita resiliência, muita persistência, né? Mas a afetividade, que todo esse movimento eu não encontrei em lugar nenhum. Sabe, assim, eu acho que isso é um traço de todos os movimentos. Claro que tem rixas, que tem, né? Mas a afetividade em torno desse trabalho, assim, sabe, esse tesão em torno desse encontro, né? De tudo que se produziu. É uma coisa tão linda, né? Assim, muito bacana. É muito reconfortante. O Ferreira Goulart, nessa linha que você falou, ele fala, tem uma frase dele que é bem legal, que ele fala assim, que tem muito a ver com o que você está dizendo aí, não da questão do namorar, mas que você falou da importância da arte, a vida é muito dura e tal, né? E a arte é importante, que ele fala assim, a arte existe porque a vida não basta, né? Se a vida nos bastasse, se a gente não tivesse... mas a arte, ela existe para... E tem outra do Nietzsche que eu acho mais radical, né? O Nietzsche fala que a vida sem música seria um erro, né? Pois é. Mas realmente, eu, por exemplo, imagina você, né? A música, a vida, tudo bem, tem um som do silêncio, né? Mas é verdade, a gente não consegue. Né? São festa, coisas assim, né? Que a festa, né? Eu acho que até a coisa mais que até anterior a isso, que é a questão assim, é a festa, o que nos move, né? Assim, o que nos move internamente, assim, é a amorosidade mesmo. Eu acho que não tem outra palavra. Isso, assim, uma palavra boa, amorosidade. Né? Tudo feito com muito carinho, muito afeto, né? Assim. E eu acho que isso perdura até hoje, assim, a questão do abraço, sabe? Assim, até as coisas simbólicas, né? O abraço da lagoa, o abraço na cidade. Eu pensei nisso aqui agora. A cultura da paz, né? A cultura da paz. Bem colocou também. Assim, que hoje é tão necessário, né? Muito hoje necessário. Assim, a gente vive um momento em que você tenha uma grande... Um momento em que o mundo, não só o mundo, e agora a gente viu no Brasil aí, né? Há uma guerra... Na verdade, há uma guerra no país, assim, né, também, né? São uma guerra não declarada. No âmbito geral, né? Infelizmente, né? Assim, eu acho que a gente tem que retomar. Então, essa coisa do encontro, eu acho que é muito importante, sabe? Olho no olho, conversar essas coisas né? É importantíssimo esse encontro, né? Um encontro de novo entre as pessoas, né? Assim, agora, de que forma for, né? Mas por falar em encontro, Lígia, tem dois personagens. Eu queria retomar um personagem que você citou aí, na verdade, uma personagem que eu acho muito importante, que ela foi importante para o EPC também, que é a Berenice. Né? A Berenice, sim. Por quê? Por que eu estou falando da Berenice? Porque ela, de uma certa forma, ela... Assim, a gente falava da cultura popular, né? Mas a gente tinha a cultura popular e a Berenice é uma formação erudita, né? Assim, ela é uma das formações eruditas. A pianista erudita. Ela e o Eladio, mas ela participava, e uma gestora cultural que sempre foi referência, né? E em algum momento no EPC ela era secretária municipal de cultura de Belo Horizonte, né? Sim, sim. E ela nos ajudou em muitas questões, né? Então, esse é um caso que você já citou. Eu queria, como você falou, essa questão de cultura popular, a cultura não tem fronteira, né? Assim, não tem fronteira. Para mim também não existe. Aliás, o Hermeto Pascoal, que também nos deixou tão pouco tempo, né? Ele mesmo falava que não tem diferenciação entre cultura erudita e popular, né? Música erudita. Agora, um outro personagem muito importante nessa história aí, que
que aí eu sei que é muito caro a você, e que falava isso de uma forma muito eloquente, de um lugar de muita sabedoria, que é o Carlos Rodrigues Brandão. Ah, sim, uma pessoa assim, guru, nossa, né, da nossa geração, e foi um guru do EPC, e até onde eu sei, você acabou, talvez, a gente falava de encontro, me parece que, fala um pouco do seu encontro com o Brandão, em todas as vertentes, quando você ouviu pela primeira vez, como é que foi? Acho que é importante os depoimentos sobre o Brandão, ele tinha isso que você falou, da festa, mas só que ele falava isso de uma forma articulada, né? É verdade. Falando um pouquinho, só voltando a Berenice, nós falamos um pouquinho mais dela, da fundação, né? A Berenice, como diretora da fundação. Eu acho que a fundação, a Berenice, ela tinha essa formação erudita, mas ela era muito aberta. Muito aberta, a cultura, né? De um modo geral. Então, assim, isso tem tudo a ver, né? O EPC com ela tem tudo a ver. E todas as vezes que a gente precisou do apoio da Berenice para algum movimento, ela sempre apoiou. Sempre apoiou. Ela apoiou, né? Muito bacana. Assim, o Mambembe ensaiava na Fundação, o Curado ensaiava na Fundação. O Tom sobre Tom, a gente depois ficou ensaiando lá, depois ela cedia as salas para a gente ensaiar, porque ela sabia que era importante também esse convívio da gente lá dentro, com os alunos também, e eu também era aluna, né, e tudo. Então, assim, a Fundação, ela sempre apoiou também projetos, aliás, ela desenvolveu, né, projetos, assim, que beneficiou muitos jovens que não tinham acesso, né, ao estudo da música, muitas bolsas, a Fundação até vivia sempre o vermelho na época, né, porque sempre ela acolhendo, né, pessoas. O grupo Akiti começou na Fundação. O Akiti começou lá. Eu lembro da oficina deles lá. A oficina deles era o Teatro Heloísa Guimarães, que era, quando era ainda a casa, né? E depois virou prédio, estava lá no mesmo lugar. Isso. Mas o teatro, ele era um teatrinho pequeno, que foi construído pelo Eduardo Guimarães Álvares. E tinha Heloísa Guimarães, era o nome, que era a mãe dele, né? Em homenagem a ele. Coisas eu vi ali, concerto misto, com Rui Ferreira e nossa, mãe, eu até esqueci o nome do outro grupo. Então, assim, a Berenice e a Fundação sempre promoveu mesmo essa coisa da diversidade cultural e ele sempre respeitou muito. E mesmo o Eladio, meu professor, que era um cantor lírico também, ele nunca quis me impor nada de interessante. Era do canto lírico, mas ele deu aula para muitos artistas, inclusive consagrados, assim, de canto, né, de música popular. Ele respeitava muito, ele gostava muito dos arranjos do Rogério, de vocal. Então, assim, a Fundação tinha também essa característica, sabe, assim, de ser uma coisa de experimentos também. Eu lembro do grupo Galpão estudando música lá. Então, assim, foi muito uma riqueza, né? Não era uma coisa elitista, e não é, né? Porque até hoje. Muito, pelo contrário, assim, né? Ajuda muita gente, assim, muitos jovens, né? Eles formam muitos jovens, formam muitos jovens bolsistas, né? De comunidades e tudo, e projetos até fora, às vezes, da Fundação, dentro das comunidades. Então, assim, foi muito rico também esse contato com a Fundação. Parece que é uma coisa sempre conectada com a outra, não tem uma separação, é muito interessante. E sobre o Brandão, gente, o Brandão foi assim, realmente foi um presente assim, para mim, uma alegria. Eu conheci em 87, como eu já falei, né, na festa do Rosário, em Oliveira. Assim, eu nunca tinha ouvido falar dele, eu ainda não tinha encontrado com ele no EPC, eu não tinha ouvido falar. E eu me lembro também assim, que foi uma empatia assim, super rápida, porque o Brandão ele era o cara também do mundo, o cidadão do mundo. Do mundo. Era assim, acadêmico, né? Professor da Unicamp, o cara, nossa, de uma visão assim, imensa. Ele atuou em muitas áreas, a área ambiental, a área cultura popular. Escreveu muito sobre religiosidade popular, muitos livros, publicou muita coisa, poemas. No final da vida, ele estava escrevendo muito poema, literatura. Né? Né? E ele era semeador, ele era ariano, né? A figura do ariano sempre com uma camiseta com um tema interessante, assim. Então era... Sempre. Aí, ó, juventude e agroecologia, né? E não tinha a menor, assim, o Brandão não tinha, sabe, essa pose de acadêmico, essa coisa assim. Claro que assim, às vezes a gente tem um pouco de vaidade, mas assim,
Era impressionante, porque ele era o aglutinador, assim, ele é um cara que... Hoje eu tenho amigos queridos, muitos amigos, são de Minas, todos os lugares, são minha segunda família, se pode ser, com certeza, que foram conhecer Tavares Brandão, quanta gente, né? O Ivan Vilela mesmo, assim, o Brandão me deu o primeiro disco do Ivan. Priscila, depois conheci Ivan e Priscila lá na Semana Mineira em Goiás também. Essa quantidade de gente, Fernando Mário. E ele, assim... atuou em várias regiões também, né? Em Pirapora, ele fez um trabalho lá. Montes Claros, né? Montes Claros, Pirapora, no sul também, né? Sul do país. Não, era uma riqueza, uma coisa impressionante. E ele era essa pessoa que aglutinava as pessoas, né? Ele ia fazendo essas redes de contatos, e ele sempre, assim, essa coisa... Gente, eu me lembro da gente na Rosa dos Ventos, assim... Quantos almoços, quantos papos, ele deitado na rede, as pessoas conversando sobre cultura, sobre tudo, né? Era a Roda dos Ventos, até é legal falar um pouco. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou da Roda dos Ventos, aí eu estou colocando umas fotos aí, parece que é uma experiência. Tem várias fotos, né, de encontros da gente. A Rosa dos Ventos era no sul de Minas, um lugar chamado Pocinhos do Rio Verde, que é município de Caldas, que fica no Vale da Pedra Branca, né, no sul de Minas. A 1 hora de Poços de Caldas. E o Brandão, falava que ele era o carioca mais mineiro que existe, porque apaixonado com Minas, porque ele começou a pesquisar, né, a cultura popular aqui em Minas, e apaixonou, né, ficou encantado. Ele morava mesmo em Campinas, né? Campinas, na Unicamp. Né, Maria Alice, esposa dele e tal. Mas ele assim, é um cara que viajava, né, o Brasil inteiro, fora do Brasil e tal. Mas ele falou que ele queria terminar os dias dele no sul de Minas. Interessante. Antes ele, então, comprou uma terra lá no sul, que é um lugar lindo, maravilhoso, assim, tem, né, assim, ainda a natureza bem preservada, né? E o Brandão, ele chegou a comprar, inclusive, pedaços de terra lá para preservar, para não construir. Interessante. E acabou que se formou uma comunidade ali. Ele comprou esse terreno e construiu o sítio da Rosa dos Ventos, que é um lugar que ele fez para ser um lugar de encontros, de vivências, em várias áreas, né? Não só artística, mas também, né, antropólogos, alunos que iam para lá para estudar, preparar para o mestrado, para o doutorado. E aí começou a virar uma coisa maior mesmo, um movimento mesmo cultural. Eu me lembro que eu participei de um projeto, e ele queria muito fazer da Rosa dos Ventos a sede de um projeto que se chamava Pedra Branca Universidade Livre. Eu cheguei a participar de encontros lá na Rosa dos Ventos, que era essa ideia que ele tinha de uma universidade livre, que seria a sede física em Pocinhos, mas com ramificação para todas as regiões e tudo. Ele tinha esse sonho. Que não se concretizou assim a coisa da sede, mas teve alguns projetos, né, que vieram desses encontros da Pedra Branca, né? Foram projetos em outros lugares e tudo. Então, assim, mas ele queria que fosse uma universidade livre mesmo, com certificado, e para qualquer pessoa que quisesse entrar, com um currículo, né, assim, uma coisa a ser seguida, com uma programação. E eu me lembro do encontro, porque esse encontro foi de uma riqueza, assim, para a gente discutir essa questão da Pedra Branca, que ele chamou Encontro de Saberes. Acho que interessante. Saberes, uma coisa assim. Então, tinha assim, eu me lembro que eu fiz oficina de agrofloresta. Olha. De fabricação de vinho, que lá tem vinícolas. Você lembra quando? Final de 2000, uma coisa assim? Eu acho que sim, foi por aí. Né? Estou vendo que você tem aqui o Décio. Tem várias épocas. Essa é uma das rodas, né? Lá na sala da Rosa dos Ventos, né? E assim, tem o Décio, tem a Maristela Borges, irmã da Jussânia, a Thaís Colares, casado com o Fernando Guimarães. O Josino, isso foi num festival, acho que foi num festival, foi uma coisa ligada ao meio ambiente lá em Pocinhos, que Pocinhos é um balneário, né?
um balneário, assim, de águas e tal. Uhum. E aí eu lembro que foi um evento ligado, se não me engano, a questão ambiental, né? Teve outros projetos lindos que a gente participou lá, o Jardim de Todos. O Brandão tinha um livro infantil de poemas, tem, né? Chamado Jardim de Todos, que ele ganhou o prêmio, acho que no MEC também, um livro muito bonito com ilustrações da Iris Zara, que fala das questões existenciais, os poemas assim, né, para crianças, existencial, das questões ambiental, da beleza, disso aqui. Aí ele fez uma proposta para os músicos, porque tinham muitos músicos, né, amigos, muita gente, em muitos lugares, assim, não só de lá do sul de Minas, mas de todas as regiões. O que a gente fez? A gente ficou uma semana em Pocinhos. Ai, que bondade, quando eu podia fazer uma coisa dessa. Uma semana na Rosa dos Ventos, encontramos os músicos todos lá, e aí a gente criou, né? Os compositores criaram músicas, musicaram o livro dele, isso tudo na Rosa dos Ventos. A gente ensaiou, as músicas foram criadas lá, a gente ensaiou lá e gravamos no estúdio do Poli Brandani. Gente, como chama a cidade? Que vergonha, estou esquecendo o nome da cidade. Que é um grande, querido amigo nosso também, que tem um estúdio, né? Lá, e que a gente gravou muitas coisas legais. Então, a gente gravou o CD, né? O CD em cima do livro, O Jardim de Todos. Com a participação de vários, né? Vários músicos, né? Muita gente, né? Décio, o Fernando Guimarães, tinha... Gente, era muita gente. Josino, muita coisa, Josino. Legal. Eu não vou lembrar de todos os nomes. Foi um projeto muito lindo. E a gente chegou a lançar esse CD em Campinas também. Poxa, tem até a imagem. Acho que eu te passei, mas não tem importância. Do Jardim de Todos, você passou? Do Jardim de Todos, um lançamento. Tem sim. Tem um flyer do lançamento. Então bacana demais. Eu vou passar aqui. Eu esqueci o nome do lugar, né? Foi na TV Cultura lá. Mas fala mais um pouquinho do projeto enquanto eu localizo aqui. Pois é, e foi assim, né? Eu não tinha jeito, né? Teve a festa, essa é a Missa dos Quilombos. Depois eu vou falar disso. Né? A festa, foi uma festa nesse encontro, né? Porque a Rosa dos Ventos é um lugar lindo, assim. E o Brandão ia construindo mais casinhas em volta, e tinha biblioteca, tudo comunitário, né? A gente que todo mundo cuidava de tudo como se fosse a gente, biblioteca, tinha a casa, né, maior onde ele ficava, e tinha as casinhas em volta. Então foi um encontro assim maravilhoso. É esse aqui, né? É jeito de aumentar. Se eu consigo ler aqui. Mas aí você pelas fotos já vê a Dani La Salve, Josino Medina, Chácara Primavera, João Arruda, que mora lá, inclusive, Arruda, né? Exatamente. O Décio, o Fernando Guimarães, né? O Rogério Paspamos, Chico Moreira. Foi uma coisa assim, muito, muito linda assim, esse trabalho também. Bacana demais. Né? E era isso, assim, nossa, muita coisa aconteceu interessante na Rosa dos Ventos, muitos encontros, muitas oficinas. Né? Eu cheguei a dar uma oficina de canto lá e o Brandão brincava, porque ele, de vez em quando ele aparecia lá na oficina de canto. Aí falava, seu Lígia, eu posso participar porque a minha mulher falava que o desafio não tem parabéns para você. Gostava de brincar com isso. Foi quase um sexto EPC, né? Porque era quase um sexto EPC. Interessante. Você tinha uma programação tão interessante. Cursos, oficinas, música, poesia. Eu frequentei muitos anos a Rosa dos Ventos, muitos anos. A gente ficou muitos anos. E, assim, outra coisa bacana também... Gente, eu estava tentando lembrar aqui... Que ficava em Campinas, né? Era na chácara. A casa dele era em Campinas, da família e tal, né? Mas ele viajava muito e a Rosa dos Ventos era um descanso, né? Se bem que ele não descansava nada. Isso aqui para descansar, mas eu não consigo descansar, porque era o tempo todo, tinha encontro, reunião, coisas acontecendo, né?
Descansou em 2023, né? Infelizmente, nos deixou. Infelizmente, ele teve leucemia, né? É um cara que se cuidava muito, né? Muito, né? Ela cuidava muito, até cuidava demais. Uhum. E a gente chegou, a última vez que eu estive com o Brandão mesmo foi em 2020, no Carnaval de 2020, na Rosa 200. Ah, interessante. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, morreu um mês antes da pandemia, assim, de ser decretado lockdown. Aí eu fui com a Lucimar, muito minha amiga, que era a última companheira do Décio, né? Mãe do Ian Poti. Ah, bacana. Eu fui com ela para Pocinhos. E aí eu acho que estava até se discutindo se o aniversário de 80 anos do Brandão, se ia fazer lá, como é que ia ser e tal. E aí veio a pandemia, né? Então a gente chegou assim a se ver, mas virtualmente ele ainda ficou um ano bem, assim, relativamente bem, né? Assim, tratando em casa com remédios em casa mesmo. Mas antes disso, você chegou. Eu estou vendo aqui um CD que você fez em homenagem a ele. Isso aí né? foi. Mas isso foi bem antes, né? Isso aí foi no início do ano 2000, ainda quando você estava conhecendo ali, né? Foi os 60 anos do Brandão, que teve uma super festa, né? E foi uma festa enorme lá na Rosa dos Ventos. E foi a primeira vez que eu fui a Pocinhos, que eu fui na Rosa dos Ventos. Eu já tinha ido a Pocinhos, mas um outro lugar lá, uma outra casinha. Mas nesse ano 2000 foi o aniversário do Brandão de 60 anos e eu tinha acabado de gravar o meu primeiro CD, que é o Choro Barroco. Né? Tem que falar do seu CD. Eu não tinha lançado ainda, eu já tinha a matriz, eu tinha já a matriz dele, mas ainda não tinha lançado. Mas eu levei, porque ele me cobrava muito. E aí, quando você vai gravar o seu primeiro CD? Ele ficava me cobrando, né, assim, me cutucando. Né? Aí eu resolvi levar assim, para ele ouvir e tal, mas aí a Dete teve uma ideia. Eu ia levar para ele ouvir antes de ficar pronto. Né? Mas aí a Bernadette, né? Bernadette Pereira, tal, que é amiga muito querida também da gente, ela quis dar de presente para ele, me pediu autorização, um CD Choro Barroco, antes ainda de ser lançado, a gente fez ela fez, né, uma edição especial que ela chamou de Encantos para Brandão. Sei. Essa que nós mostramos. Choro Barroco. Ela fez o Encantos para Brandão, uma coisa, né, assim, uma tiragem só, de um disco só e tal, diferente tudo, e a gente deu de presente para ele, de aniversário, ela deu de presente, né? Agora, o que está aí, que você está mostrando, é o Choro Barroco, que é o meu primeiro CD, que eu lancei. Eu queria falar um pouco sobre isso agora, Lígia, que nós estamos falando de muita gente e temos que... Estamos indo voltando no tempo, né? Tem que fazer essa comercial aí, né? Então, eu tenho esse... Vamos falar desse depois do outro, né? Do outro CD. Mas me fala um pouco desse aí, que você, inclusive, fez um lançamento bacana no SESI Minas, não foi isso? No SESI Minas, foi isso. Fala um pouco desse projeto, Choro Barroco. Sim, Choro Barroco foi o meu primeiro CD, né? Que eu demorei 6 anos para gravar, porque naquela época ainda não tinha, assim, eu peguei o final dele, eu fiz pela lei de incentivo, né? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Mas no início eu resolvi gravar por conta própria. Eu dei aula em Monlevade, aula de canto em João Monlevade durante uns 2 anos, e com a grana que eu ganhava lá, eu fui juntando e a gente foi gravando o disco por conta própria, né? Assim, cheguei a gravar na bemol aqui, E o disco é aquele disco do coração, assim, que eu até lembro que eu conversando com a Titane sobre, antes de escolher repertório, eu tive um encontro com ela, não sei se ela lembra. Ela, Lígia, assim, a minha sugestão é que você faça o disco do coração, aquilo que você mais gosta de cantar. Então, eu fiz um CD, né? MPB, tem também música instrumental, tem coisas assim, misturado, né? E com músicas que eu já apresentava em shows e tal, mas que eu queria ter um registro meu, né? Sei. E o título, Choro Barroco, é uma música que abre o disco, que é um choro do Rogério Leonel, meu marido, né? Tá. Que é um choro, mas com uma linguagem, vamos dizer assim, um arranjo, que ele usou o contraponto, que é uma técnica de composição, né?
do barroco. Então, são 3 vozes desenhando uma melodia, não melodias independentes, mas soando ao mesmo tempo, né? A voz faz uma linha melódica, o contrabaixo faz outra e o violão outra. Legal. Então, e é interessante que tem outros temas, né, assim, do Rogério nesse disco, que também ele usa o contraponto barroco como arranjo. Ele foi um arranjador, o diretor musical, né? Teve participação de grandes músicos, né, como Silvio Ornelas, Jairo de Lara, Neném, Ezequiel Lima, Clóvis Aguiar. Aí na foto também era participando do show, também teve o Rai Medrado, Serginho Silva também participou. Serginho tocando percussão. Serginho Silva. A gente lançou no SESI Minas, em 2001, né? No Teatro SESI Minas. E aí foi muito feliz, a produção do Toninho Camargo e do Elcar Porfírio, que era irmão da Loslena, que nos deixou também, infelizmente. Infelizmente. E o repertório é variado, assim, tem músicas de Tom Jobim, tem 3 faixas do Tom, uma delas com Chico Vinícius, que é o Olha Maria, né? Gravei Falando de Amor, do Tom Jobim, gravei Dori Caymmi, Paulo César Pinheiro, gravei Porto, do Dori Caymmi, gravei Estrela da Terra, do Dori e Paulo César Pinheiro. Então, o disco, assim, ele é um disco cantigas de roda, tem um popurrí de cantigas de roda com arranjo do Rogério também, que termina no Ciranda Bailarina, do Chico. Ele está disponível no meio digital ou como é que está? Você te acha? Olha, tem algumas faixas na minha página no YouTube, eu coloquei algumas faixas. Uma outra faixa, eu não vi o disco completo, entendeu? O disco completo ainda não, mas assim, eu tenho vontade, apesar de ser um disco bem mais antes, né, assim, foi lançado bem antes, eu estou precisando, assim, até, né, assim, colocar esse trabalho, assim, nas redes e tal. E foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, um disco que eu gosto muito, é um CD que eu gosto muito, assim, esse é só o primeiro, mas, assim, ele é um disco muito bonito, assim, a concepção geral dele, né? Aí você fez outros discos depois? Também, 2 faixas, Toninho Horta. O Toninho Horta? O Toninho Horta participa também, né? Toninho participa em 2 faixas, no Porto, e no Aquió, que eu gravei o Aquió dele, do Fernando bacana. Que encerra o disco, né? Bacana. Então, assim, é um disco com muito carinho também pelas participações, né? E a arte, inclusive esse disco, ele foi indicado para o Prêmio Caras de Música em 3 categorias. Legal. Melhor CD de MPB, melhor cantora de MPB e melhor projeto gráfico, que é do Átila Nadeu. Esse projeto bacana. O encarte foi feito em papel e ele é cheio de dobraduras e tal. Tem uma apreciação da Helena Jobim, que a gente teve o prazer de conhecer aqui. Olha, que bacana. Do Santos, né? Que nos apresentou para ela, uma pessoa maravilhosa. A gente pediu para ela escrever e ela foi muito delicada. A Berenice também escreveu um disco, uma apreciação. É um disco que é do coração mesmo, assim, né? Juntou tanta gente. Acabou que ali você encontrou um monte de gente ali no disco, né? Acaba que a gravação do disco, né? Eu produzi o do Zé Coco, do Marco Ribas e alguns outros. E a gente vê o estúdio acaba virando, né? Tinha um dia que estava Toninho Horta, Paulinho Santos do Aquieti, estava e acaba virando. É uma delícia. Uma festival, né? E deve ter sido gravado a bemol também, né? O Zé Coco do Riachão foi também na bemol. O Dirceu é outro que eu tenho que agradecer, assim, que Deus o tenha também, que já se foi. Ainda, né? E seu Shape também é um cara bacanérrimo, assim. Eu lembro que a gente gravou os discos do Rubinho, né, o Terno, os cantadores também do Sesc, tudo lá, tudo bemol, né? Que era ainda lá na Antônio Aleixo, né? Era ainda na Antônio. Depois mudou para a Serra. Depois mudou para a Serra. Então, assim, é um disco que... E de disco, você tem mais alguma? Tem o Choro Cantado, esse foi bem depois. Aliás, tem 2 discos só gravados meus, assim, né? Que foi em 2010, até foi quem idealizou, porque eu também tenho uma incursão no choro, né? O choro, legal. ele me namorou, eu namorei ele, porque eu estou sempre cantando um choro. A primeira música que eu gravei em estúdio, minha primeira experiência em estúdio, foi no CD Sementes de Canção, do Ricardo Faria e Tony Camargo. CD não, era CD.
Era um compacto duplo. Era para ser um LP, virou um compacto, porque a grana não deu. Na época era muito caro, né? Para prensar, né? Foi a primeira. Nós gravamos na HP, no estúdio HP, foi o primeiro disco que eu gravei um solo, e essa música era um choro-canção, semente de canção. Depois teve. Nossa, o choro, a gente estava sempre cantando choro, né? Até que eu conheci, né, o pessoal do Clube do Choro e, né, assim, comecei também a entrosar com os grupos daqui e tal. E o Jorge Fernando dos Santos, que é jornalista e muito amigo, querido amigo, né? Até chamei de parceirinho, assim, trabalhou muito tempo no Caderno de Cultura, nos Estados Unidos. É um cara que tem também uma obra muito grande, assim, ele tem letras, assim, é letrista com vários compositores, né? Tem muitos discos assim, que ele sempre como letrista. Ele acabou de lançar um livro sobre Noel Rosa, né? Sobre Noel, exatamente. Foi um romance, né? Baseado em fatos reais. É muito bacana. Escreveu a biografia do Geraldo Vandré, né? Foi muito legal também. Escreveu sobre a Turma da Savassi, né? Do Pacífico Mascarenhas. Então, um cara que tem uma obra assim, muito grande, né? Ele que viabilizou, que esse do Choro Cantar, você tem uma participação especialista. Não, ele foi o idealizador do projeto e que me convidou para fazer. Porque é o seguinte, quando eu lancei o Choro Barroco, porque o Choro Barroco também tem choro, né? O chorinho para ele, tem o próprio Choro Barroco. Eu quis lançar em Brasília, né? Vou falar onde, mas para não ficar chato. E aí porque meu irmão morava lá, levou o Choro Barroco, queria lançar lá, e o pessoal falou, mas aqui a gente só tem choro instrumental, que a gente não apresenta choro cantar. Aí fui contar essa história para o Jorge Fernando. Não, mas que isso, gente? Como que a gente não pode, né, pode cantar choro, né, cantado em lugares assim e tal? Então vamos fazer uma coisa? Vamos gravar um dia só de choro cantado em homenagem a Demilde Fonseca. Bacana demais. Claro que eu topo. Aí ele foi idealizador, entramos com o projeto, né, na Lei de Incentivo à Cultura, né? Na Lei Municipal. E aí esse disco, o repertório é metade músicas parcerias do Walter Braga, né, que é um querido também, né, um jornalista e tal, com o Jorge Fernando, né? E metade do repertório, o repertório da Demilde. Na época, o Jorge convidou ela para cantar com a gente, para gravar alguma coisa no CD. Ela agradeceu muito, né? Assim, ela ouviu algumas músicas, gostou demais, mas disse que ela não estava mais viajando. Esse encontro seu e ela e o Rogério foi onde? Pois foi o lançamento, a gente lançou com ela em vida ainda, em homenagem a ela, Rainha do Choro, né? No programa Sem Censura. Lá no Rio. Lá no Rio, né? Sem Censura no Rio. E aí eu participei, a gente sentou, tinha outras fotos, mas eu não consegui te mandar, porque eu não consegui salvar, não sei se tem direito. Mas aí já deu para ter uma ideia muito boa. Né? A gente na mesa, a gente debateu junto, a gente conversou juntos, e no final eu e o Rogério a gente tocou. Essa foto é no camarim, né? Esperando a apresentação, e ela foi super bacana, assim. Então foi uma coisa legal, assim, de fazer essa homenagem para ela em vida, né? Muito bom. Eu acho que uns 3 meses depois, se não me engano. E ela estava cantando quando ela morreu, ela estava fazendo show ainda no Sesc. Assim, foi uma coisa meio de repente, assim, né? Não no palco, claro. Né? Você também... Você vê que eu tenho um carinho também. Mas você sempre teve essa coisa... Você fez um espetáculo muito bacana também sobre a Chiquinha Gonzaga, né? Sim, que é uma outra vertente também do choro, né? Isso que você falou de choro, eu lembrei. Isso, que é o Chiquinhas. Era um espetáculo só com músicas da Chiquinha Gonzaga e tocado só por mulheres, né? Aí vocês estão vendo a foto aí, né? O Cione Oliveira na flauta, né? Eu no centro aí, a Marcela Nunes. Desculpa, gente. A Cione Oliveira na percussão. A Marcela Nunes, que está do lado dela, que é na flauta. Eu e a Luísa Mitri no piano. São mulheres, assim, nossa, as meninas tocam demais. Assim, impressionante, que já tem um trabalho, né, de muitos anos, assim, também,
formadas e tal. Muito bacana. E a gente se reuniu, apresentou no Teatro Bolso Sucesso Paládio. Teve a produção da Maria Mazzarello Pena, Maza, querida amiga, né? Bacana. Produção, né? E foi muito legal, foi no Teatro de Bolso. E eu participei de outros shows também, cantando Chiquinha, que foi com um grupo naquele tempo, do querido Flávio Fantinelli, né? Muito meu amigo. Bacana. Por muitos anos também. A gente chegou a fazer também participei do espetáculo deles também, só tocando Chiquinha Gonzaga, naquele Noite dos Museus, né? Porque a Chiquinha é um ícone também, né? Assim, não é outro. Fantástica. A história dela é fantástica. É fantástica a história dela, né? Primeira maestrina, ela foi abolicionista, uma pessoa assim. Lígia, a gente está começando a encaminhar aqui para o nosso finalmente. Antes da gente falar, fechar com uma questão relativa ao EPC, não podia deixar que você participou também da Missa dos Quilombos, não? Sim. Esse foi um outro capítulo. Falar um pouco disso, que foi um espetáculo que marcou a época, né? Quer dizer, com músicas de Milton, Pedro Casadal, Fernando Brant, Pedro Casadal, Pedro Tierra, né? Que foi assim, o original, até tem uma curiosidade. A apresentação original, o primeiro Missa dos Quilombos com Milton mesmo, né? Teve muita gente por aqui também, o Alexandrino do Carmo, a Babaia fez a preparação cultural, né? Foi apresentado em Santiago de Compostela, né? O primeiro, né? Foi. E o Brandão, na época, morava em Santiago de Compostela. E ele era muito amigo do Pedro Casaldáliga. E aí ele recebeu o pessoal da Missa dos Quilombos depois na casa dele. Depois olha que interessante. Ele me contava isso. E o Brandão foi na minha estreia da Missa dos Quilombos, que foi em São Paulo. Olha, ele mais um grupo de amigos lá da Rosa dos Ventos, que foram assistir em São Paulo. E um espetáculo, assim, gente, esse espetáculo é uma loucura, assim, é uma adaptação teatral, né, assim, para o teatro musical, da Companhia Ensaio Aberto, que é uma companhia do Rio de Janeiro, né, assim, existe há muitos anos, e tem uma temática, assim, também bem política, social, tem uns espetáculos muito interessantes, muito impactantes. Eu já entrei... Você participava cantando? Como é que era a sua... quando eu entrei, o Ladson do Nascimento, que são pessoas de vários estados, né? O Ladson do Nascimento já participava, o Fernando Musi acho que entrou comigo, o Túlio Mourão é o diretor musical, né? O Jairo de Lara participou também da banda. Jarenho. Muita gente daqui também. Então, até o Ladson que me chamou para substituir uma das meninas. O elenco, ele assim, tem várias formações, né? Então, uma das meninas, e quem fazia a preparação vocal era a Agnes Moço. Desde o início, eles apresentaram teve mais de 50 apresentações, né? Isso aí é o Fernando Musi, eu no meio, e o Lázaro do Nascimento, isso lá no Rio, durante os Rio, né? E essa imagem de cima é uma das cenas da Missa dos Quilombos. Mas aí o Lázaro me chamou, foi uma loucura o negócio, porque ele me chamou numa quarta-feira, não esqueço, Lígia, o negócio é o seguinte, tem uma proposta aí de trabalho, você quer participar e tal? Eram 20 atores em cena, entre cantores, bailarinos e atores. A banda, eram 7 músicos tocando ao vivo, inclusive, gente, não vou me lembrar de todos aqui. O Jairo... Não tem problema, não, mas na minha cabeça está assim, uma coisa impressionante. Mas assim, uma super banda acompanhando ao vivo, com textos e assim, tinha alguns textos adaptados também, como a Carta das Mães Sem Terra, tinha um texto do Betinho sobre exploração infantil. E aí, assim, era um musical, todos os atores cantavam, atuavam, né? Então, todo mundo estava em cena o tempo inteiro. E aí eu iria substituir uma das meninas do elenco e ia fazer a preparação vocal no lugar da Agnes Moço, de 20 pessoas. Caramba, então, foi um negócio... E assim, não conhecia as músicas, eu tive que aprender, assim, no fim de semana era para começar na semana seguinte. E eu topei fazer. Foi um sofrimento no início, porque é um espetáculo, assim, ele tem uma estrutura imensa, o palco, uma estrutura enorme, tem máquinas industriais funcionando no palco. Exatamente. Soltando faíscas, os atores manipulam, né? Policorte, solda, esmeril, funcionando o palco.
E aí, assim, o espetáculo é contextualizado na questão do trabalho escravo, em todas as épocas. E foi a parte visual dele, assim, cenário, fotografia, tudo muito bonito. Figurino, né? É inspirado nas fotos do Sebastião Salgado, do trabalho escravo no mundo, né? Então, assim, o figurino, ele remete a várias épocas e vários lugares também, né? Então, interessante. E um negócio assim, um trabalho pesadíssimo, porque a gente encontrava 15 dias antes de apresentar uma edição por ano. Então, ia todo mundo para o Rio, a gente ficava 15 dias ensaiando, 12 horas de ensaio por dia. Então, assim, desde preparação corporal, preparação vocal, parte de laboratório, de cena, depois o ensaio das cenas, depois já no palco. E aí ele não tinha um ensaio geral, que é toda uma metodologia toda diferente, o cara bravíssimo. Então, a gente fazia a primeira vez, a gente apresentava a primeira vez no palco, que a gente fazia o espetáculo inteiro já no palco. Você tinha que saber as cenas, a sequência das cenas, a gente tinha que contrarregrar todos os nossos objetos, todo mundo tinha objetos, foi um trabalho assim, uma experiência incrível, assim. Não, muito legal. E aí, 3 anos com esse espetáculo. 3 anos, né? Mas eu saí porque ficou um pouco pesado, mas foi muito bacana. Mas marcou a época. Apresentou aqui no Palácio das Artes, viajando para vários lugares, foi um trabalho bem interessante, assim. E é muito bonito. E tem o DVD, só para terminar, tem o DVD disponível no YouTube. A gente gravou um DVD da Missa dos Quilombos, que é muito bonito, vale a pena ver. Boa dica aí para quem está nos ouvindo aí, né? Eu mesmo vou pegar, porque eu não cheguei a assistir, mas assim, todo mundo sabia que eram... Vale a pena, que é muito bonito. Oi, querido, pode falar. Vamos assim, agora sim, eu queria fazer uma última questão para você com relação ao EPC, a gente voltar um pouco ao EPC, acho que a gente passou bem pela sua trajetória, muito rica, né? E acaba que você deu para a gente um presente que foi nos dar esses detalhes aí do Brandão, né? Como sendo assim, você de um lugar que você participou, conheceu o processo do EPC e virou amigo de uma vida inteira, né? De uma pessoa e de outros amigos que até hoje continuam essa história do Brandão, né? Até hoje a gente Agora, com relação ao EPC, a gente tem feito essa pergunta para todos os entrevistados. Elas são duas, mas já vou colocar em uma só, para a gente não avançar muito mais. E já estamos quase 1h30, que eu acho que é um tempo bom, né? Que legado se você tivesse que falar um legado, que legados que você acha que o EPC teve? Para você já falou da importância, mas assim, para Minas, para o Brasil, para os artistas. E há uma outra questão na sequência. Se fosse realizado um outro EPC hoje, quer dizer, a gente tem que temas que você considera que seriam importantes de serem debatidos no encontro, né? Qual o legado mais geral desse movimento que 40 anos mobilizou o Estado? E se fosse realizado hoje, o que você acha que temas que seriam importantes ser debatidos? Sim. Bom, eu acho que o EPC, o legado que ele deixou é realmente esse painel, esse caldo cultural, a quantidade de coisas que ele plantou, né? No nosso estado e fora também do nosso estado, né? Porque a gente tem tantos projetos que seguiram para além das fronteiras, né? Então, assim, e a riqueza, assim, pelos depoimentos, né, das pessoas, a gente sente, né, a riqueza de experiências, de vivências, né? E a memória, né? A memória do nosso estado, a memória cultural do nosso estado, que acho que isso não pode se perder, né? Uma memória para dar, inclusive, assim, para deixar um legado para as gerações que vêm aí, né? Que estão vindo, né? Que existe ainda um movimento cultural fortíssimo, né? Em todo o estado e que precisa ser o mais divulgado e conhecido, né? E que está vivo, né? Eu me lembrei da música já que a gente está falando do Clube da Esquina, né? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, né? Que é totalmente diferente de todo aquele que a negue, né? É um trem riscando trilhos, abrindo novos espaços, né? Acenando muitos braços, balançando nossos filhos, né? Olha, então, que bacana.
Eu acho que esse legado, ele tem que ser, eu acho que tem que haver de alguma forma uma continuidade, eu acho que vai ter, porque eu acho que tanto depoimento, tanta coisa, tanta riqueza que está sendo colhida aí, eu acho que isso tem que dar novos frutos, eu acho, tem que sejam novos encontros, eu acho que a coisa do encontro, eu acho importantíssima, gente, que hoje está tudo tão dividido, né? Está tudo tão engavetado, eu lembrei Exatamente. Do Zezinho falando das gavetinhas, né? Acho que a gente não pode ir só pelas gavetinhas, né? Eu sei que é difícil essa questão do orçamento, de políticas públicas para financiar projetos assim, mas eu tenho esperança de um EPC 2. Tá. EPC 2, não, EPC hoje, né? Seria o 5 agora. EPC 5, né? EPC hoje. Uma nova onda de EPCs, né? Vamos dizer, né? Uma nova onda de EPCs. E assim, com encontros presenciais, inclusive, né? O ideal seria em presenciais, né? E algum tema assim que você acha assim, esse tema aqui não pode faltar, um tema da atualidade aí. Olha, eu acho que assim, tem uma coisa que me chamou muita atenção na fala do Izinho, a cultura da paz, mas não é uma paz passiva, né? Uma paz de cemitérios, não, ativa, né? Não. Ativa, né? Mas assim, essa questão de que hoje está tudo tão... Nossa, está tudo muito duro, né? Muito duro. Muito sombrio até. Muito sombrio. Então, acho que assim, o que a gente viveu nesses movimentos, né? Na Logo do Nada, EPC, né? Trazer de novo para hoje, né? Essa alegria, sabe? A questão da festa, de trazer, porque isso tem muita força, gente. A festa, ela é revolucionária. Ela provoca mudanças. Aliás, inclusive, o escreveu muito sobre isso, né? Da festa. A festa, ela provoca mudanças, reflexões, mas não é a festa, a gente sabe, né? Assim, sabe, não é mais profundo, né? Então, acho que assim, essa questão... Agora, os temas, né? Assim, hoje assim, eu acho que a questão ambiental é seríssima, né? Hoje, assim, tem que continuar. Isso aí é uma coisa que eu acho que nunca deixou, né? Existir, e agora cada vez mais, né? Eu tenho pensado muito também na questão do envelhecimento na nossa população, sabe? Tá. O país já perdeu a janela. A janela eu acho que assim, é interessante que eu tenho. Vai ter mais velhos do que novos, do que jovens daqui a um tempo, né? Daqui a pouquinho. Então, assim, a questão assim de como fomentar, né, essa energia criadora, né, das pessoas que já estão um pouco mais, né? Assim que tem muita gente, né, fazendo coisas lindas, tem muita gente mesmo com a idade, nossa. A Berenice é uma delas, né? A Berenice é uma delas. Tem muita gente bem nessa idade, assim, que ainda tem muito potencial, né? É interessante que eu tenho tido experiência, porque eu sou professora de canto também, né? Pois é, a última coisa que eu quero falar é sobre isso, já que você tocou no assunto, né? Mas termina o seu tema para a gente fechar com o Pois é, eu tenho trabalhado eu tive felicidade até de ter experiências assim de ter tido essa oportunidade de trabalhar com pessoas, ainda estou tendo, com pessoas acima dos 70, dos 80. Eu tenho um aluno de 94 anos, que é o seu Fábio Lucas. Legal. Pai do Bill Lucas. Bacana, o seu Fábio Lucas da BL, cara, é um grande figura. Maravilhoso. O Fábio Lucas, eu vou uma vez por semana na casa dele fazer um trabalho com música. A gente conversa, ele analisa as letras das músicas, a gente fala os movimentos, adora Chico Buarque. Então, você estava falando aí que você é professora de canto, quer dizer, você, assim, você é cantora, mas eu sei que a sua trajetória formou pela Fundação de Educação Artística, hoje um dos ofícios muito importantes é uma ramificação. Falava que você dá aula para pessoas de todas as idades e tal, né? Sim. Professor Fábio Lucas, você estava falando, né? Isso. Como é que é isso aí? Só vamos é maravilhoso. O que a música e a arte trazem, né, para essa população, que eu estava falando, né, dos temas que poderia estar, né, no EPC, a questão do envelhecimento da população, né? Isso. E eu me lembro assim, que na Lagoa do Nado tinha uma atenção muito
voltado assim, também para essa população, né? E que tem tanta gente maravilhosa fazendo tantas coisas incríveis, né? Então, assim, com essas experiências de dar aula para as pessoas, inclusive é uma coisa que traz memórias afetivas, lembranças, traz muita discussão interessante, né? A música, a arte. Exato. Sabe, assim, e eu acho que trazer também essas pessoas para as discussões, né? Assim, mais do nosso tempo mesmo, né? As questões ambiental, questão cultural, ética. Acho que tem muito a contribuir, né, essa população, assim. Acho que a gente... E tem sido maravilhoso, tem sido um trabalho muito gratificante, muito gostoso, assim, de fazer, muito rico, né? Que a gente mais recebe do que... Mas deixa eu te falar, eu acho esse tema muito interessante, porque eu acho a expressão, eles falam de ter uma janela demográfica, né? Porque o Brasil, no momento que você está virando, daqui a algum tempo, a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, e você vai ter mais no país, mais pessoas idosas do que jovens, né? Isso cria uma série de questões aí. E daí a importância, que eu concordo com você plenamente. A cultura é uma porta uma porta de entrada aí para outra saída, vamos dizer. Outra saída. Que essas pessoas, as pessoas que estão chegando, possam, pela cultura, navegar no outro. E aí eu queria, Lígia, já que a gente está encerrando, a gente poderia deixar de perder a chance, né, de nos dar uma canjinha, né? Para a gente finalizar. Nada melhor que finalizar com música. É possível você dar uma canjinha? Querido, com o maior prazer, né? Se você é uma capela aqui improvisada. Pode ser. E aí, no final, depois que você fazer a sua, a gente se despede e vai rodar a vinheta e a gente fica mais um pouquinho depois que rodar a vinheta só para despedir, tá? É um prazer, então, claro. Se puder dar uma canja para nós, vai ser bacana. Vai ser um maior prazer. Então, já que a gente falou tanto, né, no Curare, o querido Zé Neto, né, que com certeza está nos ouvindo aí de algum lugar, tá aí no ar, Com certeza. Então, assim, para as minhas queridas companheiras e companheiros do Grupo Curare, que é um grupo de grupos, né, e também, né, lembrando o nosso Zé Neto, querido Zé Neto, eu vou fazer o Paraisagem, que é do Zé Neto, que fala sobre essa questão indígena, que é muito bonita, assim. Então, vamos lá. Tá bom. Saiba que no mundo existe um povo bom, povo livre que irá salvar. Quem possa entender que o caminho é maior, é mais, muito mais, muito mais. Fogo no rio, gosto de paraíso, água clara, claro viver sem medo e sem pressa, sem outra intenção que não essa, de prosseguir em paz, água clara, cura um pé cansado de estrada, clareia teu sorriso na noite, mostra o garrote, viu açoite, fogo, faca, fuzil. Clareia no rio a vida de um povo, mansa nação, que aguarda do mar a eternização, a salvação sem castigo e sem sangue, sem outra viração, água clara, claro viver sem medo e sem pressa, guardando a cruz no peito e empunhando sempre um sorriso esperto, olho aberto, dentes e coração. Canta, moço, sol, o sal da terra, o mar, o anzol, peixe na areia, a selva, salva, caça o verde, e o sabiá, dono do céu, coqueiro dá coco e anel, farinha tem para se fartar, a selva salva, caça o verde, o céu, a vida, a lua, o mar, a água clara,
Claro viver sem medo e sem pressa, guardando a cruz no peito e empunhando sempre um sorriso esperto, olho aberto, dentes e coração. Viva Neto! Viva Neto! Fiquei arrepiado, querida. Pela obrigada, sua interpretação magistral e é Zé Neto muito puro, obrigada. né? E aquilo que você falou, é o afetivo, aquele abraço, né? É o abraço, gente, é o poeta afetivo, maravilhoso. Não poderia ser melhor, viu, Lígia? Te agradeço muito pela entrevista, demais. as informações, resgatar Brandão para cá, resgatar Zé Neto, né? E viva Zé Neto e viva Loborges também. E viva Loborges, viva Loborges. Né? Toda essa gente. E o Zé, e viva Milton, viva todo mundo, né? Isso, e viva Lígia. Viva Zé, e viva EPC 40 anos. Estamos esperando o EPC 5. Opa! Muito obrigada pela oportunidade, né? E se desculpe se às vezes a memória falha, eu me embolei um pouco meio de campo aqui. Bacana. Mas foi um prazer, uma alegria enorme, assim, esse bate-papo gostoso. Também adorei, Lígia, revê-la e ouvi-la falando e cantando. E encantando. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau.